Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro, eu gostaria que vocês colocassem aqui no nosso bate-papo qual que é, de onde vocês estão falando, quem são vocês e se vocês são professores, atuam em qual área. Sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Enquanto vocês estão digitando aqui, a Lírica está falando boa tarde a todos. Gostaria que vocês falassem qual que é a área de vocês, em que vocês trabalham, para a gente ter algum direcionamento na nossa conversa de hoje. Enquanto isso, eu vou falando aqui, hoje o nosso webinar é para falar especificamente sobre uma metodologia, que é uma metodologia ativa e colaborativa, que nós chamamos de 300. Vou explicar de onde que vem o nome, como que funciona essa metodologia, como que vocês podem aplicar em diferentes contextos. Ela pode ser aplicada desde a educação básica até a pós-graduação, sem nenhum problema em qualquer área do conhecimento. Aqui nós temos já algumas pessoas falando boa tarde, né? Temos algumas saudações e temos a Lucy, lá de Praia Grande, professora de inglês, a Daiane, que é de Francisco Beltrão, do Paraná. Adoro o Paraná, vou muito no Paraná. Inclusive, estamos combinando agora uma participação em um evento aí na Universidade Estadual do Norte do Paraná, tomara que dê certo, em outubro. Então, ela é professora de inglês também. Temos outra professora de inglês, que é a Sueli. A Estela é diretora também no curso de idiomas em Minas Gerais. Acabei de voltar de Minas Gerais, estava lá em Belo Horizonte na semana passada, num evento lá da UFMG, um evento muito interessante. Temos aqui alguém lá de Sorocaba, São Paulo, Vinícius Oliveira. Ele é professor também nessa área de idiomas, professor de inglês. Temos o Rafael Fernando Amaral, que ele é professor de ensino médio em São Paulo. A Michele, da Sociedade Brasileira de Computação. É isso? Será que eu falei errado? Professora de inglês, eu acho que eu falei errado. A Esther, professora de inglês também. Temos muitos professores de idiomas aqui. A Adriana de Avaré. Clarice também está dando boa tarde a todos. Também a Adriana é professora de literatura. Nós temos agora, nesse momento, um terço dos participantes inscritos. Nós temos 31 inscritos. O pessoal já está falando em inglês aqui. Nós vamos falar hoje sobre a metodologia 300 e vamos esperar só mais alguns minutos, né? Quando for 17h05, a gente começa falando especificamente sobre a nossa metodologia, tá? Se vocês quiserem se apresentar aqui, fique à vontade. Tem mais outro professor da área de idiomas, Carlos, mandando uma boa tarde. Seja bem-vindo. Tenho certeza que será uma tarde muito proveitosa para todos nós. Temos aqui mais algumas pessoas entraram agora, vamos esperar um pouquinho. Quando for 17, agora são 17h03, quando for 17h05, nós começamos uma conversa mais direcionada para a temática de hoje, ok? O Carlos entrou, falou boa tarde, mas não disse de onde está falando. Carlos, você é professor? E vocês já tiveram alguma experiência com essa metodologia do 300? Já aplicaram em algum contexto? Já ficaram sabendo como funciona? Nós temos resultados de vários professores diferentes, né? Nós temos cerca de 1.000 professores, um pouco mais que isso, 1.200 professores que se inscreveram no nosso site, já tem resultados de aplicação interessantes, né? Resultados com artigos científicos também, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso de áreas diferentes. Então, Sueli, espero que seja bastante proveitoso para você, é uma metodologia que tem sido aplicado aí em diversos contextos diferentes, na educação básica, no ensino superior,
e espero convencê-los que é uma oportunidade, é um novo caminhar onde nós não vamos tolerar alunos isolados em ambientes sociais. Nós temos resultados nesse sentido que são bem impressionantes. Um colega meu aplica essa metodologia numa escola em que trabalho, que bom. Quem fala isso é o Rafael. Tenho certeza que... eu tenho certeza, não. Eu espero que nós tenhamos outros professores aplicando nessa mesma escola e em outras também pelo país. Na área de idiomas, eu tenho certeza. Nós temos aqui um grande grupo da área de idiomas, eu tenho certeza que vai ter ótimos resultados. Sou de Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eu já fui muitas vezes, já fui em diversas instituições, e em Minas já fui muitas vezes também, como um todo, né? Participei de programas lá, bem interessantes, de eventos na área acadêmica, e é uma região que é bem propícia à inovação, essa região de Minas Gerais, na área de educação. Sou de Belo Horizonte, tenho uma empresa que provém serviço de idiomas, Language Office. Estamos no mercado como empresa desde 2004, trabalhamos com 5 idiomas. Espero que vocês possam aproveitar essa metodologia para aplicar no seu curso. Quem está falando isso é a Clarice. Viu, Clarice? Tomara que você encontre uma oportunidade para que não simplesmente os melhores alunos tenham gosto pelo inglês, pelos outros idiomas, os alunos com maior rendimento, mas todos os alunos. Que nós não nos esqueçamos que uma educação que não é para todos não pode ser chamada de educação. Aqui nós temos o professor Adriano, do Maranhão, professor Paulo, o professor Carlos Madureira, São Paulo, capital. Sou professor da área de gerenciamento de banco de dados e engenharia de software. Ótimo. Pessoal, então vamos começar a nossa apresentação. Eu vou fazer do seguinte modo. Vou colocar uma apresentação para vocês e nós vamos acompanhar essa apresentação, né? Eu vou falar basicamente como que funciona o 300 e depois nós vamos dialogar com base em algumas informações que estão nesse livro, certo? Então, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Ricardo Fragelli, sou professor da Universidade de Brasília, sou professor da área de engenharia e também trabalho em 2 mestrados aqui, algumas pós-graduações, que são basicamente voltadas para a educação. Uma delas é design, onde eu trabalho na área de pesquisa em design educacional. Aqui, esse livro faz parte de um box, de uma série chamada Desafios da Educação. Esse é o livro que eu vou apresentar para vocês. Quando você abre, aparecem os outros livros dessa série. Então, são alguns livros com autores renomados, né? Todos eles aqui são bastante conhecidos. São 3 internacionais, 4 nacionais, 4 livros de autores nacionais, né? Alguns têm mais de um autor. Nós temos aqui, por exemplo, Joe Boller, de Mentalidades Matemáticas. Temos também um dos maiores nomes mundiais na área de aprendizagem ativa, que é da sala de aula invertida, que é o Jonathan Bergman. Vocês podem ver, desses 7, 5 deles foram vendidos, foram escolhidos para serem vendidos também em um box, que são esses 5 que eu estou apresentando aí. Tem o Jonathan Bergman, tem o Rui Fava, que é um excelente escritor, um excelente pesquisador na área de inteligência artificial. Temos Fausto Camargo e a Tuine Daros, são especialistas na área também de aprendizagem ativa. Temos os incríveis José Moran e Lilian Bassic. Eles organizam esse outro livro sobre metodologias ativas para uma educação inovadora, e o nosso, que é o Método 300. É o meu livro que fala especificamente sobre essa metodologia,
Ele nasceu depois de muitas palestras pelo país e ele responde também a alguns questionamentos que eu ouvi de mais de 25 mil professores. Eles foram agrupados, os principais, em 10 perguntas que eu vou apresentar mais adiante. O que é? Hoje nós vamos falar sobre esse livro, né, do Método 300. Como que nasceu esse método? Quem sou eu? Eu trabalho com metodologias ativas há pelo menos 20 anos, trabalho na área de educação superior, também trabalho na educação básica com alguns projetos, e as minhas metodologias, geralmente, elas fogem do curso da aprendizagem tradicional. Ok? Se vocês quiserem esperar as perguntas para depois ou quiserem fazer agora, elas ficam acumuladas. Basta você colocar uma interrogação final e ela fica acumulada em um grupo de perguntas que eu responderei mais adiante, certo? E algumas delas tiveram algum destaque nacional. Uma delas é o Rei e Rainha da Derivada, onde os alunos é que vão ao quadro trabalhar questões de forma colaborativa. Tem outras metodologias que nós aplicamos aqui também, é o Rei e Rainha da Derivada. Ele saiu de sala de aula e se tornou um evento. Nós preferimos chamar de Rei e Rainha da Ciência, a metodologia, porque pode ser aplicada em qualquer contexto. Em Brasília temos professores de química, de inglês, de direito, aplicando essa metodologia. Hoje não é sobre ela, é sobre o 300, mas vocês têm que entender qual que é o contexto onde nasceu essa metodologia. Então, nós temos diversas metodologias, procedimentos em sala de aula que provocam maior engajamento. Um deles, por exemplo, é o Sumaê. Temos ali uma mesa de professores. Ali nós temos o professor Romário, que está sempre comigo, também da Universidade de Brasília. No Sumaí, os alunos vão todos com chapéus. É uma atividade bem interessante. Ela tem 3 pontos principais, que são perguntas criativas feitas por meio de vídeos. Depois, uma mesa de professores e todos os alunos vão com chapéu. É um quiz de perguntas e respostas que tem uma dinâmica própria. Se vocês quiserem procurar depois aí na internet, posso até colocar o link. Eu escrevi um artigo com a minha esposa, que também é professora, pesquisadora da área de metodologias ativas, que é especificamente como organizar um Sumaê. Essa é outra metodologia, né? Sumaê, atualmente, nós fazemos em uma sala de cinema aqui de Brasília, de um shopping chamado Pier 21, tanto para a metodologia do Rei e Rainha da Derivada, quanto do Sumaê. Nós recebemos todo semestre professores de vários locais do país, eles vêm para Brasília, aprendem a realizar essas metodologias e voltam para os seus contextos de origem. Aplicam em diversos contextos diferentes, odontologia, direito, fisioterapia, enfermagem, diversos contextos diferentes. Além dessas, existem outras, existe uma muito especial aqui também, é o Sumaê, né? Tem play cálculo, nós temos a apneia das funções trigonométricas inversas, algumas são técnicas, outras são jogos, outros são modificações para um ambiente gamificado, mas essas últimas elas se tornaram metodologias mesmo, onde você tem um alto poder de aplicabilidade e em diferentes contextos, não simplesmente uma técnica. Mas foi nesse contexto onde eu recebi uma pergunta que não saiu da minha cabeça. Isso foi em 2012. Nessa época, nós saímos em reportagens, nós tínhamos recebido diversos prêmios nacionais, nós recebemos 11 prêmios nacionais, instituições bem importantes, e estávamos satisfeitos. E outros professores, eles compartilhavam seus resultados com essas metodologias e nós estávamos satisfeitos. Mas, em 2012, eu recebi uma pergunta que não saiu da minha mente. Essa pergunta me abriu os olhos para a minha atuação enquanto professor. A pergunta era a seguinte: uma pessoa importa? Tentem repetir essa frase mentalmente, sem interrogação. Tirem a afirmativa e coloquem a negativa.
uma pessoa não importa. Tente repetir isso mentalmente. Eu não conseguia, era muito agressivo para mim. Eu não conseguia e não consigo até hoje conviver com uma afirmativa dessas. É claro que uma pessoa importa. E eu percebi que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. Quando nós temos uma sala de aula, nós percebemos que os grupos são formados por afinidades. E os grupos dos nossos convívios realmente são feitos por afinidade. Não seria estranho, seria estranho se não fosse assim. Então, está certo ser assim. O problema é que algumas pessoas não se apercebem com afinidades em alguns grupos, e na escola, nas instituições de ensino, quando eu falo escola de maneira ampliada, essas pessoas se sentem isoladas, se sentem ilhadas, e não há obstáculo mais angustiante do que se caminhar de mãos dadas com a solidão. Sem ombros que se apoiam, sem olhos que se olham, sem mãos que se tocam. Foi Abraham Lincoln que disse isso. Eu concordo plenamente. As pessoas que estão isoladas, muitas vezes, fora de um ambiente de afetividade, longe da família, para elas a escola se torna algo insuportável. Elas se zumbificam, entre aspas. Então, eu percebi que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. Para vocês entenderem qual é o contexto de onde essa metodologia surgiu, basta olhar para essa imagem que está na tela. Nessa época, eu tinha uma turma com 250 alunos. E o índice dessa disciplina, que se chama Cálculo 1, de reprovações é de 50%. Como que nós poderíamos fazer para que como nós poderíamos fazer para que a primeira pessoa do auditório e a última tivessem o mesmo nível de motivação, de interesse pela matéria, e que não fosse simplesmente uma aprendizagem mecânica, mas, para além disso, uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura. E que não tenhamos estudantes isolados, que eles aprendam para além do conteúdo, não simplesmente a matéria, mas também os conceitos, as habilidades, competências, mas não só aquelas planejadas, mas competências para além da matéria, competências intra e interpessoais. Foi aí que surgiu essa metodologia 300, como apoio a esse ambiente que reprova mais que aprova. E eu estou falando especificamente dessa disciplina de cálculo, mas muitas disciplinas, tanto da educação básica quanto do ensino superior, acontecem em ambientes semelhantes. Como que nós poderíamos fazer para que os nossos estudantes não percam o brilho pelo aprendizado, não percam seus porquês e não tenham a sua curiosidade achatada? Como ir ao resgate desses porquês que nos foram roubados e que realmente o nosso estudante olhe para a pessoa que está ao seu lado. Então, esse é o contexto de onde surgiu. Mas preste atenção, nós tínhamos uma turma com 250 alunos e essas atividades extraclasse, elas nos agrupavam mais 50 colaboradores, 50 alunos veteranos, professores de outros semestres, de outras matérias, professores de outras instituições, éramos 300. Então, esse é o primeiro motivo do nome dessa metodologia. 300 é porque, quando surgiu sendo aplicada em uma turma com 250 alunos, mais 50 pessoas que auxiliavam os eventos. Formávamos 300.
Então, além disso, nós temos a história dos 300 soldados espartanos. Não sei se vocês assistiram esse filme, mas os 300 eram um grupo de soldados espartanos que ganhavam de batalhões com dezenas de milhares. Um dia, o cidadão espartano chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. E ele fala: faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque vigoroso, esplêndido. Agora levanta esse escudo. Ele pega o escudo, tenta levantar, mas não consegue. Esse cidadão tem uma corcunda monstruosa. Levanta! Ele não consegue, não consigo. Levanta o escudo. Eu não consigo. E aí o rei diz: você não pode fazer parte do presente. Aí ele diz: por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável. Porque o soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. É por isso que tem um alto índice de reprovação. Quando o aluno ele passa por toda a educação básica, o ensino médio e a faculdade, nós ensinamos algo terrível. O eu, apenas o eu. Eu vou me dar bem nessa prova, eu vou aprender inglês, eu vou aprender isso, eu vou passar no vestibular, eu vou ter o melhor estágio, a melhor residência médica, e é esse eu que me destrói. A sugestão aqui é abandonar um pouco eu, não abandonar totalmente, claro que não, mas olhar para o outro, defender a pessoa que está ao seu lado. Então, da história dos 300 soldados espartanos, só tem a ideia de que um soldado defende o soldado que está ao seu lado. Nada mais que isso. Essa é a inspiração. E pode ser aplicado somente em turmas grandes? Não. Também nós preferimos manter esse nome em homenagem a essas duas inspirações. Mas não vamos além disso. A metodologia, é claro, que não tem a ver com soldados espartanos e também não tem a ver com turmas grandes. É claro que pode ter a ver sim, mas não necessariamente. Pode ser aplicado em turmas com 8 pessoas ou turmas muito grandes. Na educação à distância, por exemplo, já foi aplicado a 2.000 alunos. Então, são turmas gigantescas. As minhas turmas são muito grandes. Eu sou professor da Universidade de Brasília, em um campus onde nós só temos engenharias, e lá as nossas turmas da parte básica são superiores a 100 alunos. Nós temos cerca de 130 alunos, e essa especificamente tinha 135 alunos. Essa é a nossa homenagem aos 300, então o símbolo é uma exclamação sendo protegida, estão vendo uma exclamação e uma barra em cima que forma um T, claro, só que é uma exclamação sendo protegida. E no final do livro tem a explicação do porquê que existe essa exclamação. Daqui a pouco a gente conversa mais, se for de interesse de todos, tá? Elizabeth, seja bem-vinda, viu? Não tem nenhum problema no seu atraso, não. Eu vou explicar o 300, a parte básica dele, através dessa turma com 20 estudantes. Então, imagine uma turma com 20 estudantes. Independente da sua forma de trabalhar, sua metodologia, haverá uma avaliação da aprendizagem, que seja por provas, portfólios, provas orais, trabalhos, projetos finais, apresentações artísticas, redesign de aplicativos, não importa, haverá uma avaliação dessa aprendizagem, uma avaliação baseada na sua metodologia. Aplicada essa avaliação, nós teremos resultados. Se for uma avaliação baseada em habilidades e competências, no final do livro tem uma aplicação específica, mas você vai entender como funciona através desse caso geral. Então, aplicada essa avaliação individual, os alunos vão ter resultados. Aqui são 20 nomes bastante conhecidos, né? No livro, depois eu vou mostrar, são outros nomes, tem outros valores, são alguns nomes parecidos, são outros, tem alguns outros, né? E esses valores estão aqui, é claro, que são sorteados, só para o nosso exemplo. Eles vão ter resultados.
O que nós, professores, fazemos com esses resultados? Nada. Nós utilizamos somente como termômetro para a sala de aula. Aqui não. Aqui no 300 é onde inicia a metodologia. E não é uma avaliação diagnóstica. É a sua avaliação já planejada para o seu semestre. Você não vai alterar, se não quiser. Depois você vai ver que é irresistível não mudar para a aprendizagem ativa, mas você não precisa mudar em nada a sua forma de dar aula, as suas avaliações. Aplica a sua avaliação e aqui começa a metodologia. Como que você vai fazer? Você vai ordenar os estudantes da maior para menor nota. E depois vai formar grupos com 5 ou 6 integrantes. Aqui nós temos 20 estudantes, então nós teremos 4 grupos com 5 integrantes. Nós enumeramos de 1 a 4, como está mostrado aqui, ó, de 1 a 4, e depois de 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, sucessivas vezes. Se nós tivermos o mesmo número de integrantes, o aluno que tirou a maior nota ficará no grupo do aluno que teve o menor rendimento. Em cada grupo com 5 ou 6 integrantes, nós teremos alguns estudantes que tiveram um bom rendimento na avaliação e outros alunos que tiveram baixo rendimento nessa avaliação. Também nós definimos um líder para o grupo, que é a pessoa que tirou a maior nota. Não é diferente dos outros azuis, não. Ele é somente alguém que vai organizar os encontros do grupo. Ver se todo mundo está trabalhando. Os estudantes que tiveram baixo rendimento, eles vão ter o direito de fazer uma nova avaliação daquele mesmo conteúdo. Olha o sorriso deles na imagem. Então eles vão ter a possibilidade de fazer uma nova avaliação daquele conteúdo, do mesmo conteúdo, da mesma matriz de conceitos. Só que para isso eles têm que cumprir metas. São metas individuais e coletivas. Tanto para os alunos que são ajudantes, tanto para os alunos que são ajudados. Esse nome, ajudantes e ajudados, não é o mais adequado, porque quando é feita a reunião do grupo, todos são ajudantes e ajudados. Mas só para ficar claro quais são as metas. Então tem os alunos ajudantes, que são aqueles que tiraram acima de um determinado patamar, que você que vai estipular, e os alunos que são ajudados, os que vão ter o direito de fazer novamente a avaliação. Só que para isso tem que cumprir essas metas aí. Só que para o cumprimento dessas metas, eles contam com o apoio de todo o grupo. Cumpridas as metas, esses estudantes fazem uma nova avaliação. Somente os estudantes que tiveram baixo rendimento. Isso é fundamental. Por que tem um alto índice de reprovação, um alto índice de falta de engajamento nas matérias? Porque nós sempre cultuamos o erro. Eu vou me dar bem. É por isso que tem um alto índice de reprovação. Agora não. Agora não haverá nenhuma reprovação, porque você não vai se defender. Você vai defender a pessoa que está ao seu lado. Então, os alunos, eles fazem uma nova avaliação e, pasmem, em mais que 95% dos casos, eles melhoram, e melhoram muito as notas. Só que ele não melhora simplesmente a nota, ele melhora a sua autoestima, o seu gosto pela matéria. Os alunos que tiveram um alto rendimento inicial, eles são proibidos de fazer essa nova avaliação. Já defendi que isso é importantíssimo. Isso quebra com o que ele vinha aprendendo sempre da cultura grega. Nós somos professores e sabemos há milênios que ensinar é uma das melhores formas de aprender, mas nós, professores, não utilizamos para os nossos próprios alunos, utilizamos tão somente conosco. Nós nos tornamos cada vez melhores naquilo que ensinamos. Os nossos alunos não têm essa oportunidade. Aqui tem uma diferença entre utilizar monitoria ou processos de mentoria e o que nós estamos propondo aqui. Os estudantes, eles estão ainda na fase de assimilação e acomodação desses novos conceitos, dessas novas informações, em um processo de ancoragem ainda, e eles conversam e entendem
de maneira diferente. E a cada avaliação, novos grupos são formados, então alguém que era ajudante pode ser ajudado em outra avaliação e vice-versa. Então tem uma dinâmica própria, uma dinâmica gamificada ao se fazer isso com os próprios alunos da turma, não com alunos veteranos. Não estou falando que é ruim, mas é uma dinâmica própria dessa metodologia. Os alunos que tiveram um alto rendimento, olha que bonito, nós sabemos que ensinar é uma das melhores formas de aprender. Os alunos que eram bons se tornam excelentes. Os nossos alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais. Eles aprendem a superar um obstáculo, às vezes, que parecia intransponível, com a ajuda de alguém que era desconhecido até poucas semanas antes. Esses alunos eles são proibidos de fazer a nova avaliação, mas eles melhoram as suas avaliações iniciais de acordo com a melhora dos alunos ajudados, de acordo com o seu envolvimento nessa melhora, que é através da aplicação de uma escala em 360 graus. Eu estou olhando aqui. Ah, boa. Daqui a pouco eu respondo essas questões, tá? Eu vou continuar para mostrar o restante da metodologia. A nossa convicção é que eu já viajei muitas instituições do país e sempre nós vemos um panorama de isolamento e reprovações e nós acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para maior integração e aprendizagem significativa. Aqui é o histórico de notas, onde o azul é sem aplicação do 300 na mesma turma, e depois os resultados após o 300. Nessa turma, nós melhoramos a média histórica de 50% para 85% de aprovação, e depois, o Clark no livro tem uma outra possibilidade de aumento do apoio a esses alunos com maior dificuldades. Nós melhoramos para 95% de aprovação nessa disciplina e mais de 1.000 professores do país aplicam com resultados parecidos com os nossos. Mas o principal não é a aprovação. Nós temos centenas de depoimentos e nessa formação humana é que está o nosso maior trunfo. O maior trunfo, não nosso, mas da metodologia em si. Olha só, descobri que adoro ensinar, adoro ajudar os outros. Nesse outro pensamento, o aluno coloca que, para ele, a sensação de ter ajudado alguém é indescritível. São pessoas que tiveram a oportunidade de ajudar alguém e viram resultado nisso. E teve um aluno, que é esse aqui, ele ajudou alguém. Na primeira prova, ele foi ajudado. Na segunda, já teve um novo resultado, são formados novos grupos, de acordo com aquela metodologia que eu expliquei, e ele teve a oportunidade de ser ajudante. Aqui não fala, mas esse garoto que melhorou 2.000%, ele ligou de madrugada falando para ele, muito obrigado, e a sensação que ele teve foi simplesmente indescritível. Olha que resultado interessante. O básico sobre o 300 é isso, o nosso tempo já passou um pouquinho, né? Dessa parte inicial que eu tinha planejado, nós temos até as 18 para conversar. Esse é o livro do 300, eu vou falar sobre alguns pontos importantes sobre esse livro, mas antes vamos ver algumas perguntas aqui. Nós temos uma área de perguntas. Se vocês conseguirem clicar, quando fizer a pergunta com uma interrogação, fica mais fácil de identificar quais são as perguntas. Mas, por enquanto, tem uma interessante. Eu vou apresentar aqui para vocês na tela.
Vocês conseguem ver aí no bate-papo também, né? Tá aqui. A pergunta da Marcela foi a seguinte: essa situação não pode gerar uma relação de melhores e piores dentro do grupo? Não. O que a gente tem visto não é isso. A gente tem visto que as pessoas elas se superam com a ajuda de outras pessoas. Nós nunca tivemos esse tipo de sentimento. Os alunos, nós temos centenas de depoimentos e as pessoas não colocam assim. Elas colocam como foi bom melhorar. Nós temos aqui no capítulo de resultados, que é o capítulo 5, eu começo com um resultado que não é de nenhum aluno nosso, é de uma aluna da professora Michele Viana, que é uma professora do curso de odontologia da PUC Paraná. E a aluna coloca que não é um método de recuperação, mas é um método de superação. Ela teve a oportunidade de ser ajudada 2 vezes e, ao final, ela foi ajudante de outro grupo. Nós vemos que, como os alunos eles têm metas específicas, então, para cada aluno, eu não falei das metas, mas geralmente nós colocamos assim. Os alunos fazem essa avaliação, que é uma avaliação normal do curso, e depois de algum tempo, geralmente na próxima aula, nós já temos todos os grupos formados. Nós temos os resultados dessa avaliação e já fazemos a formação dos grupos de acordo com aquela metodologia que eu expliquei. Formados os grupos, em sala de aula nós chamamos grupo 1, formado por tal pessoa, tal, e as pessoas vêm com um gosto diferente. Ali é um grupo que foi formado através do seu potencial de colaboração, não foi por afinidade. Eu gostaria de fazer uma pausa agora para falar sobre esse ponto especificamente. Não sei se vocês já viram um vídeo de uma TV, acho que dinamarquesa, que ela faz o seguinte: ela coloca vários retângulos no chão e escrevem nos retângulos. Motociclistas, donos de casa, executivos, colocam vários e começam a chamar as pessoas. Primeiro são os motociclistas. Vou pedir liberdade para falar com vocês como motoqueiros. Chama os motoqueiros. Eles ficam naquela área e, de repente, chamam as donas de casa. E você vê que todos os grupos têm uma característica, são como se fossem todos iguais. Você vê as pessoas com jaqueta de couro, colete de couro, com um ar de revolucionário, as donas de casa todas parecidas, os executivos todos com gravata fininha, falando celular, todos parecidos. De repente ele coloca um outro quadrado na frente, depois de vários grupos, né? Coloca um quadrado na frente e coloca assim: quem nos tempos de escola se colocava como o palhaço da turma? Era o palhaço da turma, a pessoa mais divertida. O primeiro que se mover foi um motociclista. Ele já anda e dá um sorrisinho de lado. Assim. E você vê que ele realmente era o palhaço da turma. Depois uma dona de casa vai também, depois um executivo. E você vê um novo grupo de pessoas totalmente diferentes, mas totalmente iguais novamente. Como um grupo. Depois eles fazem isso com várias outras características e você vê que esses grupos se encontram em novas afinidades que antes não pareciam tão expostas. O que nós percebemos, eu garanto para vocês que vocês vão perceber isso, quando vocês chamarem o grupo 1, vocês vão ver pessoas que pareciam totalmente diferentes, mas quando são colocadas juntas parecem todas iguais novamente. Elas se descobrem com novas afinidades e têm potencial de colaboração. Essa coisa do ajudante ou ajudado pouco vai fazer diferença quando eles receberem as suas missões, as suas metas, e vai ser uma dinâmica muito própria, confortável, porque ele sabe qual é a liberdade que ele tem de atuação, ele sabe quais são as funções, as metas a serem entregues. Então, vamos falar rapidamente. O prazo, geralmente, nós entregamos as provas já no outro dia de aula,
minhas aulas são segunda, quarta e sexta, então se a prova é feita na segunda, na quarta-feira nós temos os resultados, chamo os grupos, e desses grupos nós colocamos as metas. Para os ajudados, para os ajudantes. Os ajudados, aqueles que tiraram abaixo de um determinado valor, os ajudantes acima de um determinado valor. Quais são as metas? Listas de exercício que exponham conceitos prévios, que exercitem esses conceitos prévios para os ajudados, né? A prova antiga feita, coloco também para eles fazerem a resolução de uma prova, que é uma lista de exercícios, na verdade, em formato de prova, que foi elaborada pelos ajudantes do grupo. Para cada ajudante, eu coloco para eles elaborarem uma prova nova, uma lista em formato de prova, que os alunos ajudados terão que fazer, e coloco também um desafio na mão de cada um, na ideia de que eles têm que se esforçar também para resolver aqueles problemas. Eu já sei quem são os alunos que estão em determinado nível de entendimento daqueles conceitos e posso exigir um pouco mais deles. Além disso, eu coloco 2 encontros presenciais de pelo menos 2 horas com esse grupo. Os alunos, então, se encontram nesses grupos para trabalharem aquelas metas individuais. Eles vão para casa, resolvem essas metas. No grupo existe essa reunião para interagir com base nessas metas que foram passadas. E aí surgem metas implícitas interessantes, que você não tinha pensado. Imagine que para o entendimento, o desenvolvimento em inglês, por exemplo, de um pensamento mais avançado, ele terá que ter entendimento sobre 5 conceitos, sendo que o A, B, C são conceitos prévios, são básicos. D e E são conceitos mais avançados que foram trabalhados em sala de aula. Você não consegue ficar ao lado do seu estudante durante 2 horas para trabalhar esses conceitos e saber quais são as falhas de conceitos prévios. Mas, colocando boas metas e tendo um aluno muito bom ao lado, ele vai encontrar essas falhas e falar, não, aqui o seu problema é com esses conceitos. Surgem metas e submetas implícitas nesse trabalho. Agora, o mais importante é que esse aluno não vai se sentir isolado. Nós temos muitos depoimentos que mostram que mudam totalmente. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, que ainda não está publicada, com uma aluna de iniciação científica minha, onde nós aplicamos uma escala que media solidão nos alunos que passaram por essa metodologia e alunos que não passaram por essa metodologia 1 ano após. Então, os alunos de cálculo 1, nós aplicamos em cálculo 3. 67% desses alunos tinham passado pelo 300 e 33% não tinham passado pelo 300. Dos 67%, nenhum estava entre os 2 níveis máximos de solidão. São 10 níveis. 2 dos 33% estavam nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que a escala vai até 100 e esse aluno tirou 97 em solidão. Então, nós não podemos deixar esses estudantes isolados e tem formas interessantes para fazer esse trabalho. Então, a situação não pode gerar uma relação de melhores e piores dentro do grupo. Não há tempo de criar essa relação. Não há tempo. Então, esse é o prazo que eles têm para cumprir essas metas, que varia entre 7 e 15 dias. No nosso caso, são exatamente 10 dias. No caso da aplicação da educação à distância, esse tempo é um pouco maior, cerca de 20 dias. Então, após esse tempo estipulado, os alunos se reúnem, eles têm que comprovar que fizeram essas reuniões. Na educação básica, eles não têm tanta autonomia para fazer essas reuniões, então as reuniões ter algumas soluções, uma delas é fazer as reuniões na própria sala de aula. E aí tem roteiros próprios para ter essa dinâmica. Não sei se eu respondi. Se isso for um caso observado pelo professor, eu aplico essa metodologia há muitos anos, nunca percebi, já aplico em contextos muito diferentes. O que eu percebo é que não há tempo de se construir essa relação. Mas, se o professor perceber essa relação, ele pode construir a ideia de que as pessoas não vão ver as notas uma das outras, elas não sabem quem são os ajudantes, os ajudados, etc. Não sei se essa é uma boa solução, não.
mas, em algum caso espetacular, pode-se pensar nisso. O que promove o engajamento inicial dos líderes em ajudar os demais? O que faz com que esses líderes queiram, por conta própria, ajudar aos outros inicialmente? Há algo dentro do método que motive eles a dar esse passo inicial? Há caso de resistência? Então, Léo Luiz fez essa pergunta, uma ótima pergunta. Só desativar aqui para saber quantas perguntas nós temos. Então, Léo, a própria metodologia já traz esse engajamento. Mas antes disso, eles têm que saber, tem que ficar claro, nesses ambientes de cooperação, nós falamos bem sobre isso no livro, esses ambientes cooperativos, existe realmente a necessidade de ter algum resultado. No caso do 300, a minha primeira sugestão é que fique claro qual é essa metodologia que será aplicada. Por que está se aplicando aquilo? Primeiro ponto. O segundo ponto é, os alunos, não vou colocar os líderes, mas os ajudantes como um todo, porque o líder é somente um dos ajudantes. Então, os ajudantes como um todo, eles têm essa motivação de um valor adicional que é colocado nessa nota inicial. Tem uma explicação boa, não é simplesmente dar meio ponto, um ponto, tem uma explicação de como obter essa avaliação adicional, como se você estivesse avaliando outras competências que foram criadas, e mesmo nos conceitos, como que ele teve um novo aprofundamento ao acessar novos níveis, pensando aí como a taxonomia de Bloom revisada, ou então mesmo com base em habilidades e competências, que é algo mais moderno, né? Mas um ponto importante, é uma das super saídas que se coloca em ambientes cooperativos, é o voluntariado. Então, se isso realmente for um problema, no nosso caso não tem opção, e todos vão para essa disciplina sabendo qual é a metodologia. Nós temos uma fila de espera para entrar nessa disciplina gigantesca. Então, os alunos já viajam quilômetros para ir até nosso campus para fazer essa matéria, porque eles já sabem que essa é a metodologia que está sendo aplicada. Então, eles já vão com esse contexto, já virou cultura. Se ainda não virou cultura, essa colaboração, por que líderes têm, os ajudantes têm que ajudar os demais? Uma saída é o voluntariado. Colocar logo de início, nossa metodologia vai ser assim. Quem gostaria de participar é uma saída elegante, mas não é uma saída que eu gostaria de fazer. E nós não fazemos aqui. Mas outros professores, outras instituições fazem. Por exemplo, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, eles vieram até Brasília, passaram um sábado e um domingo, participando de um dos nossos eventos, que é o Rei e Rainha do Derivada. Inclusive, vocês estão convidados, me sigam lá no Facebook, também nas redes sociais, no Instagram, e eu vou publicar um link para professores que queiram visitar esses eventos, aprender como é que funciona, vivenciar aquilo. Então, o Rei e Rainha da Derivada vai ser agora em maio, no início de maio, no sábado, primeiro sábado e domingo, primeiro final de semana, e o Sumaê, é o 17º, 16º da Universidade de Brasília, de integrais, porque o Sumaê é feito em várias matérias diferentes. Será no cinema, no Shopping Pier 21, aqui em Brasília, e nós geralmente recebemos professores de vários locais, nós temos um número limitado aí de 50 inscritos, mas a gente vai divulgar rapidamente aí nos próximos dias esses links para vocês virem conhecer. Mas, então, se realmente for um problema, você pode criar essa opção de voluntariado. Foi isso que a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que eu estava falando, fez. Então, eles vieram sábado e domingo, voltaram na segunda-feira, na quarta-feira, fizeram reunião com todos os professores de uma determinada disciplina, e no sábado eles aplicaram em 9 turmas simultaneamente o 300. 70% geralmente dos alunos, por vontade própria deles, resolvem colaborar com essa metodologia. Agora, uma outra possibilidade é a persuasão do próprio professor e a autenticidade. Tem escrevendo em detalhes aqui nesse livro.
como que você pode fazer para que esse aluno se engaje? Primeiro, ele tem que saber qual que é o objetivo dessa metodologia, que é a colaboração, que é ninguém ficar para trás e criar um grupo realmente unido, integrado. Existem saídas mais elegantes, mas eu queria falar primeiro sobre o que nós fizemos no início. Atualmente, então, nós aplicamos essa escala que realmente ela avalia o quanto que o aluno ajudou e também ele faz uma interação com outra dimensão, que é o quanto que os alunos melhoraram as notas, os alunos ajudados. Então, faz uma avaliação em 360 graus. Não quero falar não, mas está aqui nesse livro também, todos os arquivos necessários para aplicação. Se vocês entrarem no site método300.com, depois eu vou colocar o link, todos os arquivos também, você pode baixar por lá, é totalmente gratuito, se você quiser aplicar. Antes disso, nós demoramos 2 anos e meio pensando em como avaliar um aluno indiretamente, um aluno ajudante. Durante 2 anos e meio, os alunos não ganhavam nenhum aumento de nota. Eles simplesmente ajudavam. 100%, não era 5 alunos, 100% dos alunos simplesmente ajudavam, e esse simplesmente era muito. Primeira vez que nós aplicamos o 300, eu chamei os alunos no palco, né, era uma turma gigantesca, eu chamei 4. E perguntei para o primeiro como é que foi a experiência, perguntei para o segundo como foi a experiência, para a menina como foi a sua experiência. Aí depois eu perguntei quanto que ele tirou na primeira prova. Quanto você tirou nessa primeira prova? Tirou 2. E aí eu perguntei de novo, porque eu não tinha entendido realmente. Ele falou, quanto você tirou nessa primeira prova? Eu não ouvi, ele falou, 2. Aí eu perguntei, um auditório imenso, eu perguntei, e você aí, você ouviu quanto que ele tirou na primeira prova? Não, ele falou, 2. Aí eu perguntei, ele sou o último cara lá no auditório, lá no fundão. Eu falei, você viu quanto que ele tirou na prova? Ele falou, não. Aí ele gritou, 2. Como se estivesse expurgando aquele 2 que não lhe pertencia. E antes dele terminar, eu falei, parabéns, você tirou 9,75. Imagina 300 pessoas de pé. Todo mundo levantou. Porque foi uma vitória de todos, não simplesmente da pessoa que melhorou a nota. Ela não recupera simplesmente a nota, ela recupera a sua autoestima, o seu gosto pela matéria. Ela descobre que aquele estranho pode ser alguém que ajuda ela. E na próxima vez ela será alguém que vai ajudar outra pessoa. E nós, com esses grupos que vão colaborando, nós formamos um grupo integrado. E nós conseguimos provar isso. Mas antes disso eu falei assim, o pessoal se sentou, eu falei, quem participou do mesmo grupo? E aí, professor, as pessoas, Léo, as pessoas levantavam a mão, mas não porque ganharam nota, porque ganharam alguma outra coisa, eles ganharam dignidade. Então, se eles entenderem qual é o espírito dessa colaboração, entenderem que a colaboração é um passo ínfimo da solidariedade, nós realmente conseguiríamos motivá-los. Mas, para você ter uma ideia, eu recebo muitas mensagens de professores que aplicaram, e um professor, por exemplo, conseguiu aplicar em um cursinho pré-vestibular. Imagine algo mais, não, um cursinho para concurseiros, para concurso. Então, que é um ambiente mais competitivo que esse? Não há, e ele conseguiu aplicar. No caso dele, qual foi a motivação? Eu não sei se é a melhor motivação, mas realmente existia um desconto na mensalidade desse cursinho para quem ajudava. Tem aplicações, tem sugestões de aplicações em ambientes muito mais competitivos, como, por exemplo, o ambiente empresarial. Eu vou falar de um caso, assim, a gente está vendo aqui uma professora do Paraná, eu fui 5 vezes na PUC Paraná, foi sempre um ambiente muito, muito propício para a inovação, adoro essa instituição, adoro o Paraná como um todo. E aí o professor falou o seguinte, e se um aluno tirar 10, ele é obrigado a ajudar, ele tem que ajudar. O aluno, primeiro, tem que entender que são as pessoas que eu mais preciso, que a turma mais precisa para que todos melhorem, são esses alunos. Eles não podem abandonar, fazendo uma análise aqui com 300, eu não queria, mas fazendo aí no exército, eu não posso deixar o meu
o soldado mais habilidoso, mais talentoso de fora desse grupo, né? É o que nós mais precisamos. E aí nós geralmente fazemos apenas com a nossa persuasão e a nossa autenticidade, essa relação de cumplicidade com a turma. Mas teve uma solução de um professor da PUC Paraná muito mais pragmática, que foi a seguinte: aqui nós temos um banco de talentos. A pessoa que está já no topo e ela mesmo assim ajuda, ela entra nesse banco de talentos. Olha que solução elegante, eu tenho certeza que vocês vão encontrar diversas soluções mais interessantes que as minhas. Aqui, Elizabeth Monteiro, sendo o mercado de trabalho tão competitivo, não há um conflito entre a ideia de o melhor aluno ter possibilidade de ingresso no mercado de trabalho? Que questão interessante, hein? Por que o mercado de trabalho é tão competitivo? Na engenharia tem algo interessante que nós não sofremos tomara que iremos sofrer no futuro, mas geralmente nós somos extremamente integrados. Se tem um concurso, todos ligam para todos, porque tem poucos formandos também, né? Mas eu sugiro andar pelo caminho da colaboração. Os resultados são belíssimos, eles são inspiradores e os alunos realmente eles vão se sentirem atraídos por essa ideia. Eu vou falar um pouquinho do livro daqui a pouco e eu acho que vai ficar mais claro como responder essa questão desse conflito entre a vida real e essa vida que nós estamos pregando da colaboração. Uma das melhores formas de aprender é ensinando. Não há um resultado mais bonito que esse da colaboração e mais eficaz. Eu fui no ITA no ano passado, no Instituto Tecnológico e Aeronáutica, e geralmente eu recebo vários e-mails depois da palestra e recebi de um aluno que também é professor de cursos pré-vestibulares, e ele me falou que vê a aplicação das metodologias que eu apresentei, mas que o 300 realmente ele não via aplicação, porque lá todos os alunos tiram notas muito boas e não faz sentido um método de colaboração. E é a última pergunta que eu respondo neste livro. Então, o livro ele finaliza antes dos recursos, tem questões muito particulares, que algumas delas vocês me fizeram aqui, eu ouvi muitas vezes, que é esse capítulo 6, que é o 300 em contextos diversos. Na educação à distância, por exemplo, aqui você tem uma prova e depois tem a reaplicação da prova. Será que você não está perdendo o horário de aula? Eu fui o primeiro cético dessa metodologia. Antes de aplicar, eu dou essa matéria há 20 anos, e nunca tinha conseguido terminar a matéria antes da gota do tempo. Sempre era na marca final. E atualmente eu consigo terminar com 1 ou 2 semanas antes, porque eu descobri que eu não perco 2 horas em sala de aula, eu ganho mais de 12 horas de aprendizado efetivo, significativo, fora das minhas vistas. Com metas bem planejadas e encontros com esses grupos, eles aprendem muito, eles se estimulam, eles se inspiram mutuamente. Mas a última a última questão que eu apresento aqui foi a mais difícil de ser respondida. Todas as outras são bastante simples, depois de algum tempo de entendimento, mas essa aqui: excelência acadêmica e superdotados. E aí eu coloco um quadro que não é simplesmente, é algo hipotético. Se todos os alunos, você escolheu os melhores do país, do planeta, na ocasião, com as melhores habilidades, competências, as pessoas mais automotivadas, e você coloca para estudar a sua matéria, coloca em inglês, história, o que for. E aí eu coloco ainda uma forma de avaliação que não existe no presente, mas talvez exista em algum momento futuro. E aí o professor, mesmo assim, ele não quer essa avaliação e quer aplicar uma prova. E os alunos, quem tira nota menor ali, sei lá, 9,5, por exemplo. Como aplicar
uma metodologia colaborativa. Por que aplicar essa metodologia? O que as pessoas vão aprender com isso? Será que é bom fazer isso? Então, tem várias soluções. Aqui eu apresento as que eu considero mais interessantes. Não é algo tão trivial. Aqui eu vou... Ótima. A última pergunta que eu vou responder antes de mostrar o livro rapidamente, está acabando o nosso tempo. As metas são estabelecidas pelo professor? Sim. Aqui eu coloco algumas metas, como você pensar nessas metas, existem as especificidades de cada disciplina, cada curso, cada contexto, né? Educação à distância, presencial, educação básica, ensino superior, pós-graduação, alunos nos primeiros semestres, nos semestres posteriores. Então, tem vários contextos distintos. Eu vou falar, já falei das metas que eu estabeleço, geralmente nas minhas disciplinas de cálculo, mas, por exemplo, eu estive na Univale em 2016, em fevereiro, e depois voltei em junho, onde eu fui mediar algumas mesas de debate com professores que aplicaram 300, e um dos professores foi um professor da medicina, e foi um resultado belíssimo, que também tem a ver com o que vocês colocaram aqui, que foi o que eles ganham com metodologias colaborativas se o ambiente, o mercado de trabalho é tão competitivo. Esse professor, ele disse que, em geral, as turmas não se misturam, porque os alunos, eles passaram pelo maior filtro da humanidade, que foi o vestibular de medicina, e depois essa competitividade não vai embora. Ela piora, porque agora ele tem que ser mais competitivo que o colega dele, e todos eles. E ele tem que primeiro ganhar a monitoria remunerada, depois uma bolsa de pesquisa, ou um estágio, depois a melhor residência, e depois ser o melhor, ser o melhor, ser o melhor, e cuidar no futuro de um vulnerável. Olha que discrepante isso. E aí o que ele falou? No início do curso eles fazem um grupo pequeno, insolúvel, eles vão até o final com esse mesmo grupo e os alunos não se misturam. Primeiro resultado, os alunos se misturaram. E a cada grupo, as turmas... os grupos vão sendo formados, reformados, e quem era aluno, quem era ajudante, passa a ser ajudado e vice-versa. Ninguém da turma tirou abaixo de 8, esse foi o resultado. Só que os alunos, eles tiveram metas diferentes, igual a Elizabeth perguntou. No caso dele, foi apenas uma meta para todos. Façam um compêndio com 50 slides sobre essa determinada temática. Os slides ficaram tão bons que o professor utiliza na aula dele hoje em dia. Aqui eu vou voltar para essa área de apresentação para falar rapidamente sobre esse livro, nosso tempo já está esgotado. Quando você abre o livro, é um livro muito especial para mim, escrevi com muito zelo, de uma forma bem pragmática, tive também um cuidado com o referencial bibliográfico que eu coloquei para que você se sinta seguro na aplicação. E aí ele começa com essa frase aí. A primeira frase do livro, eu não vou dar muito spoiler, porque eu tenho certeza que vão gostar de ler. Ele começa com essa frase: por um momento tem que se lembrar de todas as pessoas que você ajudou nos tempos de escola. Tem que se lembrar aí, todas as pessoas que você ajudou nos tempos de escola. A Sueli está perguntando se os alunos se tornam professores e ensinam os conceitos novamente aos ajudados. Não necessariamente assim. Eles se tornam ajudantes. Essa é a ideia. O que promove o engajamento inicial? Já respondi, sendo mercado, já respondi. Cria-se um círculo virtuoso de qualidade de ensino. Concordo totalmente, Elizabeth. Obrigado por nos apresentar. Já pensaram? Pense nisso aí. Quais foram as pessoas que você ajudou? Realmente, pense aí quem você ajudou nos tempos de escola. Pode estender na educação básica, ensino superior. Aí você vai virar a página e na outra página vai estar escrito isso aqui, que é o que me motivou a escrever isso aqui. O que me angustia é pensar naquelas que não receberam qualquer tipo de ajuda. Nós temos diversos resultados que mostram que para essas pessoas foi algo
muito diferente em sua formação. Aí, quem faz a apresentação desse livro foi, quem faz é o Mauro Luiz Rabelo, um professor muito conhecido aí pelo país, e ele coloca uma frase bem interessante, que é: o professor pode compartilhar o conhecimento, mas experiências pertencem ao aluno. Essa metodologia, aqui a gente apresentou o âmbito geral dessa metodologia, é claro que não tem como apresentar toda a metodologia, todos os passos, de uma maneira tão rápida, em apenas uma hora, mas ele percebe que é uma metodologia de criar experiências. É para isso que serve essa metodologia. Aqui é o livro, o sumário do livro, ele tem uma apresentação e depois 7 capítulos. Primeiro eu falo sobre as reflexões iniciais sobre a vida de ser professor e depois sobre o método em si, a filosofia do método. Vou falar rapidamente, porque o nosso tempo já está esgotado. Tem o capítulo 2 que fala sobre a filosofia, mas também especifica todas as fases do método, como você coloca boas metas, quais são os problemas que você pode enfrentar, quais são as situações que você pode vivenciar. Depois ele vem com exemplos, exercícios e questões de aprofundamento. Esse é um fato interessante da didática, vocês devem conhecer bem, que você não adianta explicar muito bem se você não fizer você pode fazer a melhor apresentação, mas se não exemplificar, as pessoas não entenderam nada. Então tem exemplos bem claros, bem simples. Tem algo que eu acho bastante interessante aqui, que eu fiz o seguinte: eu peguei vários nomes da ciência, das artes, e coloquei aqui, por exemplo, coloquei Albert Einstein, coloquei Aristóteles, Descartes, Drummond, Cora Coralina, Galileu Galilei. E eu fiz o seguinte: nessa vida que nós estamos aí de críticas, eu fiz o seguinte, para não ter nenhuma crítica, coloquei em ordem alfabética e escrevi, ao invés de sortear as notas, porque que é um exemplo, né? Não tem como colocar quanto que Albert Einstein tiraria em determinada prova, Castro Alves, a Cora Coralina. Eu fiz o seguinte: eu peguei o número π e peguei pares. 3,1 foi o primeiro, 4,1 foi o segundo, 5,9, e fui colocando aqui as notas. E pasmem, a Cora Coralina tirou 9,7 e o Tesla, por exemplo, tirou a menor nota, 0,2. Eu perguntei para o meu irmão e falei assim para o Luiz Serra, falei assim: Lu, em qual mundo, em qual matéria a Cora Coralina vai tirar 9,7 e o Tesla, por exemplo, 0,2? Ele me deu pelo menos umas 5 matérias diferentes. Por exemplo, doces. A Cora Coralina disse que era uma doceira de altíssimo gabarito. Mas, enfim, eu não quero discutir isso, mas a partir disso nós colocamos os grupos de 300, um design impecável do grupo A, da editora Penso, tem os resultados, tem passo a passo a aplicação com base nesse exemplo. Depois tem exercícios para vocês fazerem com gabarito. Então, exercícios claros da técnica de como fazer e gabarito. Depois, é claro que nem toda questão vem com gabarito. São questões mais profundas, são questões para reflexão e uma melhor compreensão para além do tecnicismo. São as perguntas que me fizeram durante os últimos anos, muitos professores de áreas distintas, e aqui eu finalizo com essas questões que já são do nível de consultoria. Como você pode aplicar, por exemplo, se não há alunos ajudantes, se todo mundo vai mal? E aí tem a solução disso, que é uma questão muito difícil para ser respondida, como aplicar em cursos noturnos, por exemplo, mas olha só, como utilizar o método 300 em turmas formadas somente por estudantes com excelência acadêmica e superdotados? O que eles ganham com isso? É a última pergunta que eu respondo nesse livro. Depois tem algumas formas de potencializar o 300, que é no capítulo 4 ali, ó, potencializando. Depois tem alguns resultados. Os resultados, vocês têm que ver o aumento de notas, que é o resultado quantitativo, né?
Tem outros resultados quantitativos, por exemplo, que são de redução de ansiedade em avaliações. Não sei se vocês sabem, mas só de aplicar uma prova você pode estar reprovando 25% da sua turma. 90% dos alunos se sentem mais tranquilos com a aplicação dessa metodologia. Depois tem um resultado qualitativo, como qualquer pesquisa na área educacional, né? Você tem os resultados quantitativos e qualitativos. Só que eu coloquei um terceiro nível de resultados, que eu não percebo em outros locais, que está escrito como mergulhando em outros mares por meio da arte da estética. Por quê? Porque mesmo na análise qualitativa, quando eu escolho alguns autores que corroboram com as minhas ideias, de alguma forma eu estou induzindo, eu não, o autor está induzindo o leitor a pensar de uma maneira parecida com a dele. Quase sempre. Depois não, quando você apresenta uma obra de arte sem explicar nada, quem analisa aquilo é realmente quem vê. Então, eu apresento resultados que são depoimentos inéditos de alunos, onde eu só classifiquei em timidez, isolamento, só para ficar mais claro, e eu coloquei pseudopoemas, ou poemas em construção, onde você vai ler e vai abordar sem nenhuma explicação, com a sua história, o seu caráter, a sua vida. Eu vou falar só de um deles, sobre isolamento. Olha que bonito. Não vou interpretar mais. Prefiro ficar isolado. Ele começa assim. Mas o 300 me obrigou a sair da folha. Algo bom que apoia. Olha que bonito. E triste ao mesmo tempo. Prefiro ficar isolado. Quando você está isolado, a solidão não é ruim. A solidão que você realmente se reserva para pensar, para criar, é um momento seu consigo mesmo. Mas a solidão em ambientes sociais é terrível. Então, um aluno que está na escola e está isolado, para ele é terrível. O que ele faz? Ele tem duas opções. Ou ele percebe que ele não consegue lidar com outras pessoas, ele realmente tem que criar um escudo para aquela informação e ele cria realmente a segunda opção, que é uma redoma. Ele fala, prefiro ficar isolado. Esse aluno coloca, prefiro ficar isolado, mas depois, mais adiante, ele escreve, mas o 300 me obrigou a sair da folha, não é da bolha, é da folha, algo muito próprio, muito poético. E o interessante, que eu estava conversando lá em Minas Gerais com uma professora, ela falou, sair da folha. Olha aqui, você sai da folha. São interpretações, eu não vou invadir muito, mas depois ele desmente a primeira frase, algo bom que apoia. Então são vários depoimentos desses. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais lacunas do que os caracteres que eu me esforcei a escrever. E ao final existem, no capítulo 6, a resposta daquelas 10 questões, que é o 300, em contexto diverso, como você aplicar em cursos noturnos, em cursos muito densos, tem várias soluções, opções, na educação básica, cursos com muito conteúdo, ou cursos modulares, como aplicar. Se você já faz uso de aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, ou problemas, como aplicar uma metodologia como essa, construindo supergrupos, é algo bem bonito. Se você trabalha com habilidades e competências, como que você vai conseguir? Tem gráficos aqui explicando, depois eu explico gráfico, vai ser muito fácil a aplicação para vocês. Área empresarial e a gestão pública, uma vez eu fiquei mais de 4 horas conversando com alguém do Ministério das Cidades, como aplicar o 300 entre cidades. Estou me perguntando aqui se está disponível em formato digital. Está sim, você consegue tanto pela livraria de Exal, também tem outros locais, eu estou fazendo a propaganda de quem me convidou, claro, obrigado por estar aqui. Na livraria de Exal, tanto fisicamente quanto online, tem os dois, tem para Kindle também. Fiz um discurso em sala de aula apelando para a generosidade, que um aluno, nota 10, tem a obrigação de ajudar os outros em dificuldade, até para que o 10 tenha realmente valor, e funcionou. Ótimo. Professor, alguma estatística para o 300 em AD? Eu atuei em 2 empresas, auxiliando, né, na aplicação
do 300 na educação à distância, mas eu só vi um dos resultados. Eles tiveram problemas quanto à construção desses grupos, alguns funcionaram, outros não. Eu sugiro que vocês venham bem essa área de EAD, que é a EAD, nós temos que entender isso, é um potencializador das metodologias colaborativas. Tenho certeza que vocês vão nos dar muitos resultados. Eu peço que vocês, o meu principal motivo de estar aqui, de escrever esse livro, jamais foi autopromoção, jamais foi simplesmente a promoção de uma metodologia ou publicações. Isso não me interessa de forma nenhuma. Eu quero que isso aqui chegue na mão de quem vai aplicar e que essa metodologia chegue no aluno. Eu estou aqui porque eu quero novos colaboradores, novos parceiros. Nós não podemos deixar os nossos alunos isolados, que a escola seja um ambiente ruim, que os nossos alunos tenham seus porquês roubados e a sua curiosidade achatada. Eles têm que aprender para além da competitividade, para além desse mundo severo, em que alguns conseguem, outros não. E geralmente os que conseguem geralmente são pontos fora da curva, passaram por diversas dificuldades, outros não, mas são pontos fora da curva, depois viram professores e colocam o seu exemplo para o exemplo de muitos que não conseguiram. Isso não está certo. É claro que nós somos exemplo de alguma forma, mas não somos exemplos para todos, nós temos que ter empatia. 56% dos nossos alunos sofrem com avaliações escritas, sendo que 25%, numa escala de ansiedade que varia de 1 a 5, tem acima de 4. Existem soluções e algumas delas estão nas nossas mãos. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Vocês têm mais alguma questão? Nosso tempo está esgotado, já passamos 16 minutos. Eu geralmente não gosto de errar nos tempos. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos em breve, com certeza que esse nosso momento aqui não foi por acaso. Ok? Sejamos firmes, sejamos confiantes e apliquemos novas metodologias. Antigamente, nossos alunos tinham 50 minutos de atenção em sala de aula, uma aula expositiva, esse número passou para 5 minutos, nós não podemos ter a mesma aula. Existem metodologias bastante interessantes, e no nosso caso, é uma metodologia de colaboração. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Se vocês procurarem meu nome na internet, vão aparecer vários vídeos, várias reportagens. Especialmente, existe um vídeo do TEDx, vai procurar pelo meu nome, vai ter 300 águias que cantam. Eu espero que vocês coloquem, dêem uma olhada nesse vídeo, leiam o livro, eu tenho certeza que vocês vão encontrar mais aplicações do que eu consegui imaginar. Beleza?